Fala rapaziada, vamos falar agora na aula de hoje sobre métodos de análise. Análise estrutural, vamos falar sobre alguns métodos, como que eu analiso as estruturas, quais métodos que eu posso lançar mão para analisar minhas estruturas. E aqui eu quero trazer para vocês alguns, na verdade, os principais métodos de análise estrutural, que pode ser dividido em dois grupos, os métodos experimentais e os métodos teóricos. Métodos experimentais ou empíricos. Esse a gente já viu na mecânica, então tem muito, mas a gente também tem na engenharia civil, que são aquelas medições o quê? Diretas na estrutura real ou num protótipo. Então aqui, no caso do carro, a gente tem um protótipo ali, né, um veículo que foi desenvolvido, foi feito um ensaio e a gente fez uma análise das estruturas com base num protótipo, que na verdade numa estrutura real, aqui, que construíram o carro e fizeram este ensaio. Bom, mas a gente pode fazer um protótipo, a gente pode desenhar, por exemplo, uma maquete e levá-la ao túnel de vento. Salvo engano, aqui em São Paulo, a USP, acho que tem um túnel de vento desse para entender o comportamento da estrutura na prática, a partir ali de uma maquete, né? Mas eu posso também ir a campo com as estruturas já construídas e aplicar ali sensores, transdutores de deslocamento para medir aceleração, para medir deformação, para tentar fazer uma correlação com a relação de apoio através de cada um dos sensores apropriados. Estão vendo aqui numa viga de ponte, aqui um outro sensor, um operador aqui, ó. Então, assim, a gente tem múltiplas formas de avaliar através de extensômetros, transdutores de deslocamento, células de carga, acelerômetro, os ensaios. Só que esse tipo de exame, ele, primeiro, exige um maior investimento, porque se eu tenho que fazer um protótipo para ele ser ensaiado, eu vou gastar muita grana. Depois que eu fiz, eu preciso reajustar alguma coisa, eu tenho que fazer um novo modelo. E aí eu consigo ensaiar novamente, e aí eu gasto muito mais. Então o melhor dos mundos era se eu conseguisse representar na prática algo que, aliás, precisa representar a prática, né, o dia a dia, os ensaios, como um método teórico, analítico, onde eu já consigo prever os esforços, consigo prever as deformações, sem de fato ter que medir, sem de fato ter que destruir uma estrutura, fazer um ensaio destrutivo, fazer um protótipo, gastar uma puta grana com isso. E aí, obviamente, é que surgem os métodos teóricos. Os métodos teóricos são aqueles métodos racionais, né, que a gente, inclusive, traz para um método analítico ou um método numérico a resolução dos problemas, a simulação. Então, nos métodos teóricos, que são um conjunto de equações, representam de forma aproximada. 100% o problema? Não, mas a gente agora evita o dispêndio para gerar um protótipo, para fazer um ensaio na carga real. Então eu consigo aqui, dentro dos métodos teóricos, no método analítico, fazer os cálculos, prever os deslocamentos, prever as tensões, para dimensionar as seções transversais. Então eu não preciso construir uma estrutura para conseguir medir a deformação dela. Eu não preciso construir uma estrutura para conseguir, enfim, avaliar se aquela estrutura foi ou não adequada. Na verdade, eu faço através de métodos teóricos, que são métodos racionais. Na estrutura, na análise estrutural, nós adotamos os métodos analíticos. Os métodos teóricos eles podem ser analíticos ou numéricos. Os analíticos se baseiam em hipóteses simplificadoras, eu diria extremamente simplificadoras. Por quê? Os resultados eles têm uma divergência considerável do produto real. A gente está fazendo aqui um método analítico que ele vai chegar ali numa solução exata. Por exemplo, nesse caso de uma viga engastada submetida a uma força Fy. Bom, a deformação aqui em Y, a deformação Uy, ela é Fy L ao cubo sobre 3 vezes modularidade vezes a inércia da peça. Quê? É sério que você acredita que é exatamente isso? Não é. São métodos aproximados. Para chegar nessa equação exata, solução fechada, que eu posso calcular, cara, você pode fazer 1000 vezes essa obra. Não vai ser essa conta. Eu tenho uma série de premissas que afastam a estrutura real
da estrutura que foi adotada para cálculos, mas que resolvem grande parte dos problemas da engenharia. São esses métodos analíticos. Analiticamente eu consigo descrever uma situação real, eu tenho a geometria, tenho o carregamento, tenho as condições de apoio, todas aproximadas, mas tem um desvio bem assim considerável, né? E aí o que isso gera? Problemas sobre sobredimensionamento, porque eu vou superdimensionar a estrutura, porque eu tenho que entrar com um monte de coeficiente de segurança, né? O famoso coeficiente de cagaço. Tem problemas como sobredimensionamento, custo de produção, porque se eu vou superdimensionar por conta da incerteza, eu tenho que gastar mais. E eu não vou produzir um entendimento detalhado do comportamento da estrutura que eu estou analisando. Então eu vou para um outro método teórico, que eu quero que vocês entendam somente o conceito, porque é um método que não é o analítico, esse analítico a gente vê na graduação, e é o que nós vamos ver ao longo do curso. Nós temos um método teórico, racional também, mas é um método numérico. Esses métodos numéricos já são desenvolvidos em protótipos virtuais. Então, você não vai ver uma questão de concurso, pelo menos não deveria, que te pede para calcular alguma coisa através de um método numérico. Porque são métodos que eles vão, sim, ser bem melhor do que os métodos analíticos. Porém, eles vão exigir o quê? As hipóteses são simplificadoras, mas são muito mais realistas, e os métodos são computadorizados. Você vai ver falar de métodos das diferenças finitas, métodos dos elementos finitos, que é o mais famoso, né, o mais comumente utilizado, e às vezes pode até cair no concurso essa definição. Elementos de contorno são métodos aplicados na análise das estruturas. Eu consigo ver ali, a partir de elementos e nós, fazer a discretização da estrutura. Então aqui eu tenho uma estrutura contínua, bidimensional. Eu tenho ela aqui modelada em elementos finitos, com vários nós e elementos, e eu vejo toda essa malha, os pontos nodais, eu consigo entender através de um gráfico, por exemplo, de escala de cor, onde que eu tenho tensões mais elevadas, onde eu tenho deformações maiores. Então são métodos aí que são resolvidos computadoricamente, então métodos numéricos computadorizados, que a gente não vai conseguir aplicar na mão, na prática, não vai fazer, mas que eu só preciso entender que eles existem, métodos teóricos numéricos. Agora, voltando para a nossa realidade, onde a gente tem as estruturas que são simplificadas para serem resolvidas de forma analítica, as análises elas podem ser de duas formas. Então, nós adotamos sempre para os cálculos uma análise simplificada, uma análise linear nos cálculos que nós fazemos aqui dentro da análise de estruturas. É óbvio que na prática nem sempre é assim, mas quando a gente fala de análise linear e análise não linear, de que a gente está falando? Primeiro, eu preciso saber se está falando de linearidade física ou de linearidade geométrica. O que é linearidade física? Agora estamos na realidade. Viajamos, fomos lá nos métodos numéricos, só para vocês saberem que eles existem, mas a nossa realidade, nosso ganha-pão, o que vai fazer ser aprovado é entender os métodos analíticos. Isso aqui pode não representar muito bem a deformação que tem na ponta da viga, mas pode representar a sua vaga se você acertar a questão. Então, é a realidade, pé no chão. Esse tipo de análise que a gente está fazendo lá é uma análise linear. Por quê? Ela considera, primeiro, linearidade física. O material ele respeita a lei de Hooke. Tensões são proporcionais às deformações. O material respeita a lei de Hooke. Tensão proporcional às deformações específicas. Essa é a linearidade física, a linearidade de material. E a linearidade geométrica significa que as estruturas que nós calculamos, elas consideram, a gente calcula, na verdade, considerando a estrutura em sua posição indeformada. Então, a geometria original é a geometria que prevalece até o final do meu cálculo. E aí, esse exemplo aqui é o melhor, né? Esse exemplo que está na tela. Por quê? Se eu tenho uma força P aplicada aqui, inicialmente, eu tenho uma excentricidade em relação a esse pilar, excentricidade E. Então, isso vai me gerar um momento ali na base de o quê? P vezes E. Só que essa estrutura ela vai se deformar em função desse momento. E aí, essa força P vai vir aqui. Agora já não é mais P, é P mais X.
Então, o momento m' é P vezes E mais X. Só que aí a estrutura vai se deformar em função dessa força, porque a excentricidade aumentou, o momento aumentou, ela se deforma mais. E aí eu vou calculando uma série de posições até ela chegar numa posição estável, uma posição onde eu consiga definir os esforços. Opa! Aí já fica difícil, né? Porque eu vou ficar fazendo conta. Me parece que eu vou precisar de um método iterativo. E é verdade, assim, de fato, a gente não usa assim essa consideração. Então a gente, desde o início, considera que para calcular a deformação dessa estrutura, a carga está aplicada na sua posição original, mesmo que a posição original da carga vá mudando ao longo da deformação que a estrutura vai sofrendo. Então a gente não considera que a estrutura está se deformando, a gente considera na análise linear, na linearidade geométrica, a famosa análise de primeira ordem. A estrutura está na condição indeformada. Beleza? Agora a análise não linear. A análise não linear, mais uma vez eu posso analisar não linearidade física, que tem relação com o material, e não linearidade geométrica, que tem relação com a configuração da geometria do problema. E aí, mais uma vez, não linearidade física. Agora, o meu material ele não precisa ter essa relação direta aqui entre tensão e deformação, que é dada pela módulo de elasticidade longitudinal. Aqui agora o meu material pode ter um comportamento curvo, comportamento diferente. Ou ele não respeita a lei de Hooke, porque essa linha inicial ele não tem um trecho linear, ou ele vai num nível de tensão que ultrapassa. Então ele pode ser um material que respeita a lei de Hooke? Pode. Só que ele está trabalhando num nível, por exemplo, aqui, ó, num nível de deformação muito maior, onde eu já tenho deformação residual, deformação permanente, deformação plástica. Eu saí do meu regime elástico, porque aqui a linearidade física, além de respeitar a lei de Hooke, eu só fico ali. Na linearidade de material, eu estou ali na lei de Hooke enquanto ele respeita. Esse material ele pode se respeitar a lei de Hooke no início e lá no final ele escoar, ele sofrer encruamento, ele sofrer, enfim, a estricção, diversos fenômenos. Mas eu estou trabalhando na análise linear com um material que respeita a lei de Hooke dentro do regime da lei de Hooke. Agora, na análise não linear, na não linearidade física ou não linearidade de material, o meu material ou ele não respeita porque ele não tem um comportamento bem determinado entre tensão e deformação, que seria essa curva totalmente, já desde o início já sai curva, ou, embora ele respeite inicialmente, eu esteja trabalhando com ele lá no momento das deformações permanentes, lá onde ele já não mais respeita a lei de Hooke. Quando eu trabalho com deformações permanentes, eu já tenho um outro comportamento. Quando eu cesso a tensão, a deformação não volta a zero, fica aquela deformação residual, deformação plástica. Então, não linearidade, mais difícil de trabalhar. Os dimensionamentos no estado limite último, eles levam o material até no seu limite de resistência. Então, eles invadem a não linearidade física, eles invadem as deformações plásticas, as deformações permanentes. Por quê? Porque na ruptura, meu amigo, é óbvio que eu vou levar o material no meu extremo. Lá no estado limite último, o material vai até o último momento e ele colapsa. Então, se eu quero aproveitar melhor o meu material, por exemplo, no dimensionamento de estruturas de aço, é importante que eu deixe o meu material, na hora da ruptura, eu calcule ele, depois que ele escoar, que ele ganhar mais resistência, e ali é meu ponto de ruptura, para que a estrutura não fique tão cara, né, que não fique tão onerosa. Agora, no estado limite de serviço, de utilização do dia a dia, eu não posso ter deformação permanente toda vez. Não posso permitir que ocorra deformações permanentes residuais, porque isso, uma série, na utilização do dia a dia, são efeitos são efeitos cumulativos, que poderiam resultar em problemas. Mas, bom, voltando para a realidade, não linearidade física, ou o material não respeita a lei de Hooke, ou o material está num nível de tensão lá que já existe deformações permanentes na estrutura. Isso é uma análise de não linear física. E a não linearidade geométrica? É o que a gente chama de análise de segunda ordem, né? A posição de equilíbrio considera os deslocamentos da estrutura. Então eu vou ao oposto da linearidade geométrica. Aqui eu vou acompanhando. Se a estrutura se deforma, eu calculo a carga na posição da estrutura deformada. Se deforma mais, calculo. Então eu vou
fazendo esse cálculo até que eu chegue numa estabilidade ou que eu chegue num erro estabelecido. Eu quero no máximo esse erro aqui. E aí o computador vai te dar essa análise. Bom, linearidade física também é chamada de análise elástica. Por quê? Trecho elástico linear. Linearidade geométrica, chamada de linearidade de primeira ordem ou análise de primeira ordem. Não linearidade física, é chamada de análise inelástica. Óbvio, não linearidade, inelástica. Ou chamada de análise plástica. Só que a definição de análise plástica para essa não linearidade física, ela não é 100% correta. Porque eu posso ter um material que não respeita a lei de Hooke, ou seja, que ele não tem uma relação direta de tensão-deformação, mas que quando eu tire a carga, a minha deformação volte a zero. E aí eu não estou falando de uma análise plástica, eu estou falando de uma análise elástica. Que o material, quando eu cesso a carga, volta a deformação para zero. Então, é também chamado de plástica, essa primeira. Essa análise não linearidade física também é chamada de plástica, mas vocês têm que saber que a análise plástica é uma análise onde eu tenho um material que atinge o escoamento, ele atinge deformações permanentes. Então, exclui-se aqueles materiais que têm um comportamento não linear, mas que podem trabalhar dentro da área elástica. Não linearidade geométrica é a análise de segunda ordem, ou seja, a análise de segunda ordem considera os deslocamentos sofridos pela estrutura. Falamos bastante sobre isso, porque todo o tempo que nós estivermos trabalhando análise estrutural, nós estaremos falando sobre superposição de efeitos. O que quer dizer isso? Que o efeito de cada carga, de cada ação, ele pode ser analisado num conjunto ou pode ser analisado de forma isolada. Isso só é possível porque eu estou sempre considerando uma análise de primeira ordem. Estou sempre considerando uma estrutura na posição original, indeformada, e aí eu aplico todas as cargas. Perceberam? Então, o princípio da superposição de efeitos, ele diz o seguinte: o efeito produzido por um conjunto de forças atuando simultaneamente em um corpo é igual à soma do efeito produzido por cada uma das forças atuando isoladamente. Se eu tivesse uma análise de segunda ordem, o momento em que eu aplico uma outra força nessa estrutura, se depois que ela já sofreu uma deformação, vai influenciar. Agora, se a segunda força, aplico uma força F2 aqui, e considero sempre a estrutura original, a primeira carga não influencia sobre a ação da segunda, porque eu estou sempre considerando a posição indeformada. Agora, se eu aplicaria essa carga aqui, a segunda carga, nesse ponto, quando a estrutura está indeformada, e agora eu aplico ela nesse ponto, faz muita diferença. Então, só posso aplicar a superposição de efeitos quando eu estou dentro, primeiro, do regime elástico linear. Então, eu estou trabalhando com uma estrutura de linearidade física. E segundo, regime de pequenos deslocamentos. Porque se eu tenho grandes deslocamentos, a análise de primeira ordem fica burra. Porque eu tenho grandes deslocamentos. Se eu tenho grande deslocamento, o efeito causado pela deformação da estrutura é gigantesco. Então eu estou afastando demais da realidade. Por isso que a gente fala pequenas deformações e pequenos deslocamentos. Regime elástico linear. O tempo todo a gente fala que eu estou trabalhando com material que quando eu tiro o esforço, ele volta com a tensão a zero. Quando eu tiro a tensão, ela volta a zero. Não fica a deformação residual. Então, estou trabalhando com material no regime elástico linear. Cessou tensão, cessou esforço, volta a deformação a zero. E regime de pequenos deslocamentos. Porque quando eu estou em grandes deslocamentos, grandes deformações, eu já saí da análise de primeira ordem. Ou, se eu esteja com grandes deslocamentos, fazendo análise de primeira ordem, estou fazendo análise burra, irreal. Entendeu? Isso acontece. Para cálculo, tem hora que você calcula uma deformação de uma viga que vai dar lá 50 centímetros, 1 metro de deformação na ponta da viga. Eu já afastei demais da análise de primeira ordem. Mas para fins de prova, às vezes dá lá. Um deslocamento gigantesco. Está fora da realidade. Essa viga deveria ser calculada uma análise de segunda ordem. Mas enfim, geralmente eu utilizo uma estrutura submetida a um carregamento complexo, quando eu utilizo essa superposição de efeitos, quando eu quero fazer exatamente isso, ó, pegar esse efeito acumulado de duas cargas, e eu posso separar em dois,
Posso separar para calcular cortante, posso separar para calcular momento, posso separar para calcular rotação, posso separar para calcular deflexão, enfim, a flecha na viga. Posso calcular separado e somar. Isso é superposição de efeitos, que eu estou com uma série de pequenos efeitos dentro do regime elástico linear. Perfeito? E inclusive aqui, ó, tensão ou deslocamento resultante determinado pela soma das contribuições de cada componente. Só posso aplicar isso quando eu estou dentro da análise de primeira ordem. Por isso, vamos resolver essa primeira questão e fixar esses conceitos. Pretende-se aferir, através de medições experimentais, a real distribuição das cargas nos pilares retangulares de um edifício de 40 andares, que será construído na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. O plano de instrumentação, que eles vão aferir depois de construído, o plano de instrumentação deve ser composto por um extensômetro instalado na direção vertical da base dos pilares do pavimento, 4 transdutores de deslocamento instalados próximos à base dos pilares do pavimento térreo, acelerômetros instalados na direção vertical dos pilares do pavimento térreo, 4 extensômetros instalados na dimensão vertical nas 4 faces dos pilares do pavimento térreo, 4 flexímetros instalados próximos à base dos pilares. Bom, de cara já tira o flexímetro, que ele nem existe na parte da engenharia. Isso aqui é um equipamento de fisioterapeuta para determinar a extensão, a amplitude dos movimentos das articulações. Então, nem se aplica a nós. Mas nós temos, sim, os acelerômetros, que são as estruturas ali que vão medir a vibração, o movimento, a vibração de uma estrutura. A gente coloca isso em pontes, em estruturas que vibram, a aceleração, né? Aí a gente tem ali uma massa que no movimento ela vai mandar um impulso elétrico que vai ser lido lá no sensor. A gente precisa tanto de entrar nesses detalhes. Mas a gente tem o acelerômetro, a gente tem o sensor, que é o LVDT, que é o transdutor de deslocamento variável linear. Que, apesar desse nome complexo, simplesmente é uma pontinha com uma mola que quando ela deforma, encurta. Encurtou, manda um pulso e aí percebe-se que está tendo ali um deslocamento na estrutura. Então ele é bom para medir o quê? Deslocamento. O acelerômetro, a aceleração. Sensor de deslocamento, ou transdutor de deslocamento, é bom para medir deslocamento. Agora, e deformação? Deformação, a melhor alternativa são os extensômetros, que a gente coloca na superfície do elemento, cola, né? Monta ali, olha aqui, ó, um extensômetro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, faz toda a aparelhagem de uma estrutura e eu consigo determinar ali, medir a deformação. Enquanto aqui eu meço o deslocamento da estrutura, aqui eu meço a deformação da seção. Aí pode ter um afastamento, um encurtamento ali, depende da deformação. Então, nestes casos, como o da questão, o ideal para instrumentar um pilar ali, né, no edifício de 40 andares, seria em cada canto instalar um extensômetro nas 4 faces. Eu vejo ali qual é a deformação em cada uma das faces e eu consigo entender quanto que está sendo de compressão, fazendo uma analogia ao momento que está atuando, ao esforço, em função, obviamente, de conhecer o FCK do concreto, a armação do pilar, enfim. Mas a melhor forma de aparelhar, já que nós estamos falando de deformações, não é com um extensômetro, aliás, não é com um transdutor de deslocamento, seria se fosse ideal se fosse uma flecha no meio de uma viga, que eu queria medir esse deslocamento, aí eu pegaria um transdutor de deslocamento, não é flexímetro, não é acelerômetro, que eu não quero medir a aceleração, verificar a aceleração. Eu quero, de fato, determinar a deformação, por isso, extensômetro. Agora, um só na base do pilar não me daria um completo entendimento sobre o comportamento desse pilar, se ele tem flexão, se ele tem tração, se ele tem compressão. Agora, um em cada canto favoreceria e ajudaria muito a entender qual é o comportamento dessa estrutura, né, desse pilar. Questão da VUNESP. Alguns sistemas estruturais em aço ou mistos apresentam um comportamento não linear para um pórtico sobre a ação do carregamento vertical e horizontal. As não linearidades física e geométrica simultaneamente
ou seja, não tem nem linearidade física e nem linearidade geométrica. Resultam no tipo de análise mais representativo do comportamento da estrutura, do comportamento e da resistência das estruturas. Que análise é essa? Opa, não linearidade física. Então, é uma análise inelástica, não é uma elástica. Ela é inelástica. Primeira ou segunda ordem? Não linearidade geométrica, segunda ordem, considerando na posição indeformada. Então, a não linearidade física e a não linearidade geométrica pode ser escrita como uma análise inelástica de segunda ordem. Questão da CESP, considerando uma viga biapoiada, seção retangular e simétrica, com carregamento uniformemente distribuído. Considera que ela tenha sido instalada com excentricidade sobre os pilares de apoio. Julgue o item subsequente. No que se refere ao comportamento das estruturas, a análise linear e a não linear são admitidas para verificação do estado limite de serviço e do estado limite último. Bom, no que se refere ao comportamento das estruturas, a análise linear pode ser utilizada e a não linear também pode ser utilizada para verificar o estado limite de serviço e o estado limite último. Quando a gente vai lá essa aqui já é uma questão talvez mais de concreto, né? Que ela vai falar que na análise não linear, considera o comportamento não linear geométrico dos materiais. Análises não lineares podem ser adotadas tanto para verificações dos estados limites últimos, quanto para verificação do estado limite de serviço. Então, neste caso aqui, o gabarito seria correto. A análise linear e a não linear são admitidas para estado limite de serviço e estado limite último. Sesgran-Rio, o princípio da superposição de efeitos que permite combinar os efeitos de carregamentos distintos sobre uma estrutura se aplica a estruturas em catenária. Não, isso não é nem nada a ver com catenária. Isso aqui é a forma de uma corda, né, segurada pelas pontas. O desenho do diagrama, a gente já até falou sobre isso em outra aula. Com efeitos de segunda ordem não dá para aplicar superposição de efeitos. Comportamento elástico linear e pequenas deformações, gol, perfeito. Comportamento elástico linear e grandes deformações, opa, não, aí eu já estou partindo para uma análise de segunda ordem, na configuração deformada. Calculadas empregando-se o método P-deltão. P-delta, P-deltinha, são métodos de análise, lá vocês vão ver isso no nosso estudo sobre estruturas metálicas. Por isso, gabarito letra C, que é onde eu posso, de fato, aplicar o princípio da superposição de efeitos. Ele pode ser aplicado em estruturas com comportamento elástico linear, no regime de pequenas deformações, pequenos deslocamentos. É isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço, sem vacilar. Bora estudar!